Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para lembrarmos as questões das provas da VUNESP, as provas em geral, os vestibulares, os concursos, seja qual for a prova que você for fazer que tenha o estilo ou o selo VUNESP, aqui é seu lugar. Nós dividimos o vídeo para que ele não ficasse muito grande e eu fiz em duas partes. Você vai assistir a eles aqui no canal na íntegra. Se tiver alguma dúvida, deixe aí o seu recado. Mas para isso, você precisa fazer conosco a sua inscrição, que vai ser um grande prazer receber você aqui na comunidade. Ative o sininho e deixe aquele like maroto aí para que esse vídeo possa ser também bem engajado e muitas pessoas possam ver. Um grande abraço a todos vocês e espero que tenham uma boa prova e façam uma boa revisão. Nós nos veremos ali na aula para podermos resolver as questões juntos. Até mais, pessoal, e um grande abraço. Olá, meus amigos. Bem-vindos à nossa revisão de hoje. Nesta revisão, você vai fazer comigo alguns exercícios muito parecidos com o estilo das provas da VUNESP. Seja bem-vindo. Para participar conosco, deixe aí o seu comentário, faça a sua inscrição aqui no canal e também, se tiver alguma dúvida, pode conversar conosco que nós vamos tentar te ajudar. Vamos começar fazendo alguns exercícios juntos. Participe, deixa aí a sua resposta, vamos ver se você acerta. Comigo, assinale a alternativa que preencha as lacunas do texto a seguir, respectivamente e de acordo com a norma padrão da língua. Se nós percebermos aqui, esta questão, ela versa sobre crase e também regência. E, lógico, nas provas da VUNESP é extremamente importante você revisar estes dois assuntos, regência verbal e nominal e, óbvio, a crase, o uso da crase dentro do contexto. E aqui ele diz o seguinte: a serviço de escritores e secretárias, foi graças a elas que livros e documentos ganharam vida com uma agilidade que a pena não teria garantido. Hoje, elas deram lugar às máquinas informatizadas e se tornaram objeto de museu. Agora cabe a você raciocinar qual é a melhor alternativa para podermos completar essas lacunas. Aqui no começo ele disse que as máquinas de escrever estiveram muitos anos a serviço. Como serviço é uma palavra masculina, nós não temos uma fusão de dois sons as. Aqui no caso, você vai optar pela preposição a. Estiveram muitos anos a serviço. Não se esqueça, porque se você colocasse um artigo, teria que ser ao serviço. Nós não temos duas palavras com o mesmo som, que no caso seria o som A. E então quer dizer, pode ser a letra C, a letra D e a letra E. Até aqui nós não podemos ainda eliminar. Mas depois ele diz, foi graças a elas. Como elas é um pronome que não exige nenhum artigo antes, você não pode usar a crase antes deste aqui. O elas aqui, você não pode usar nenhum tipo de acentuação. E aqui não houve fusão, não há nem necessidade disso. A resposta aqui, vamos tirar a letra C, porque nós não podemos. O elas não pede, lembre-se disso, não pede artigo, só temos a preposição, então não vamos usar acentuação. E aqui, a letra D ou a letra E. Agora cabe a decisão. No final, o texto diz, hoje elas deram lugar às máquinas. Quem dá lugar a. Somando com mais um a, que seria o as do artigo, que seria o artigo feminino que nós colocamos antes da palavra máquinas, no caso substantivo máquinas, nós vamos ter a resposta como letra D, exatamente. As máquinas é a única lacuna em que você vai usar o acento
grave, indicador de crase, porque aqui realmente houve uma fusão. É muitíssimo importante sabermos a diferença de quando e não podemos usar, quando podemos e quando não podemos usar a crase. Espero que você tenha acertado, porque há vários outros exercícios ainda para nós resolvermos. Vamos, que a aula continua. Vamos mudar de assunto e agora vamos falar de análise sintática. Sim, análise sintática de alguns termos dentro da oração. É muito clássico das provas da VUNESP este tipo de pergunta. Eles vão querer saber qual função sintática de alguns termos que estão grifados. E aqui você vai perceber, no poeminha de Carlos Drummond de Andrade, que ele disse o seguinte, que o poeta ia bêbado no bonde. O dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. Como nós já estudamos análise sintática aqui no canal, e se você tiver interesse, procure os nossos vídeos sobre as aulas de análise sintática. Você tem a palavra bêbado, a palavra alegres e também tristíssimas, todas grifadas. Estas palavras exercem alguma função sintática dentro do contexto. Agora, cabe a você escolher uma alternativa correta para poder acertar essa questão. Ele diz o seguinte, que os termos grifados bêbado e alegres têm a mesma função sintática, pessoal. Será que isso está correto? Veja a letra B. Os termos alegres e tristíssimas são adjuntos adnominais. Será? Muitas vezes, o adjunto adnominal é totalmente desnecessário na frase, por acrescentar um atributo repetitivo ou então desgastado e inexpressivo, como no caso do termo alegres. Será? E a letra D. Os termos bêbado e tristíssimas são adjuntos adnominais da palavra poeta e pensões, respectivamente. Nós temos então poeta aqui e a outra tristíssimas. Ele está dizendo que são adjuntos adnominais. O bêbado, adjunto de poeta, e tristíssimas é o adjunto adnominal de pensões. E para terminarmos, os termos grifados bêbado e tristíssimas têm a mesma função sintática. São predicativos do sujeito. Agora é com você. Qual resposta está correta? Vamos ver? Se você precisar reler, agora você vai ter que parar o vídeo, porque nós vamos te mostrar a resposta agora. E a resposta é isso mesmo. Os dois termos são predicativos. Por quê? Porque quando você lê que o poeta ia e coloca uma característica que passa por um verbo, e no caso ele ia bêbado, este bêbado refere-se a poeta via verbo, por isso é que está no predicado. E, neste caso, tem referência ao poeta, que é um nome. Por isso nós damos o nome de predicativo. E o predicativo aqui do sujeito, porque o substantivo poeta exerce a função sintática de sujeito. E nós temos que perceber o seguinte, que quando nós não temos um verbo de ligação explícito, como está aqui, porque aqui está implícito, você disse que o poeta ia no bonde e ele estava bêbado. É uma característica transitória para o momento da ação de ir. Este predicativo do sujeito é passageiro, é transitório, ele não é fixo. Tanto que as pensões aqui embaixo, elas dormiam e elas estavam tristíssimas no momento em que dormiam. Você perceba o uso do verbo dormir, que é o predicado, com aqui tristíssimas, bateu com pensões. O predicativo precisa entrar em sintonia com o substantivo ao qual ele se refere. E aqui, pensões é o sujeito. E elas estão tristíssimas no momento em que dormem. Também característica passageira, porque o sono não é eterno. Veja que beleza. E aqui ficou para você a letra E. Bêbado e tristíssimas, características transitórias, predicativos do sujeito. Muito bom, você acertou. Espero que sim. E vamos continuar, porque agora vamos passar um outro estilo de pergunta para vocês. Nós não sabemos qual conjunção
a prova vai colocar agora, não é? Para vocês que vão fazer a prova da Unesp. As outras provas que vão acontecendo de acordo com o calendário da VUNESP também cobram este tipo de pergunta, que inclui as conjunções, tanto as conjunções coordenativas quanto as conjunções subordinativas. E aqui no caso apresentado, vamos ler a questão que também fala sobre, que versa sobre esse tipo de situação. Vamos ler e você acompanhe comigo na tela. A parte dos estudos linguísticos que se ocupa do significado das palavras é a semântica. Preparem-se, porque semântica é quase a totalidade da prova, a leitura e a interpretação de textos, para que você consiga resolver as propostas apresentadas. E a Unesp, no caso, a Universidade do Estado de São Paulo, ela não pede uma lista específica. Os textos, na maioria das vezes, são textos clássicos. E aqui nós vamos simplesmente olhar algumas orações e não vamos ler um texto na íntegra. Então você já entendeu que a semântica é a parte que trabalha com os significados, dentro da proposta gramatical. Agora, quando se trata de questões de semântica, é preciso contar sempre com o pressuposto de que o significado de qualquer palavra sempre se define no contexto. É isso, você entendeu. Qualquer unidade maior na qual se inscreve uma unidade menor em que ele está inserida. É isso aí, você precisa entender muito bem que tudo é contexto. E, óbvio, as palavras da língua portuguesa, elas mudam de sentido de acordo com o seu contexto em si. Aqui eu passei para você duas opções e eu espero que você consiga entendê-las. Leia e agora, depois da leitura, você vai resolver a questão comigo. Vamos ler. A questão número 1. Como eu tinha prometido diante de todos, não pude descumprir minha promessa. Perceba o uso da conjunção como no início desta oração grifada em vermelho. Aqui a questão número 2. Fiz tudo exatamente como eu tinha prometido diante de todos. Aqui, o que foi falado anteriormente, é muito importante você que faz as provas da VUNESP perceber que ela guia o aluno para aquilo que ela quer. Nós vamos agora bater um papo sobre o uso dessa palavra como, que é uma conjunção, aqui no caso subordinativa, que está dentro da questão de orações subordinadas. E como vai ser abordada essa questão? Vai ser pelo lado semântico da proposta. E aqui você vai ver a questão comigo. Ali eu dei para você 3 opções. Dentre destas 3 opções, quais estão corretas, vamos ter que analisar. É uma questão inteligente para você olhar e realmente interpretar o que está sendo apresentado. Você entendeu? Se você entendeu, vamos agora fazer a leitura das questões e você vai optar por uma letra. Vamos fazer isso agora. Em 1, a oração é introduzida pela conjunção como eu tinha prometido, estabelecendo uma relação de causa. Aprenda, meu querido aluno, meu querido ouvinte, que essas orações que aqui estão são chamadas adverbiais. São os adjuntos adverbiais oracionais. E esses adjuntos adverbiais, eles sim estabelecem uma relação. E aqui, no caso apresentado em 1, a opção que eu estou te dando, estou te afirmando, nem é uma pergunta, é uma afirmativa, perceba. E aqui você disse, está estabelecendo uma relação de causa. Está indicando o acontecimento que provocou o evento posterior. Porque você disse, como eu tinha prometido diante de todos. Depois, você disse a oração principal, que é a informação mais importante do contexto. Não pude descumprir minha promessa. Você vai concordar com a número 1 ou você vai descartá-la? Fique à vontade. Vou te dar um tempinho para pensar. Mas você vai ler comigo a número 2. Na questão 1, a promessa feita diante de todos provocou a obrigação de não descumpri-la. Você concorda com isso também? E para terminarmos, vamos fazer a leitura do item número 3. Na questão número 2, a conjunção como já não está indicando causa.
ela está servindo para indicar que um evento ocorreu em conformidade com outro. Vamos ler para você lembrar? Fiz exatamente tudo como eu tinha prometido diante de todos. Um comentário breve. Você percebeu na leitura anterior, e isso vai acontecer nas provas da VUNESP com certeza, eles vão te propor situações como essa. Aqui nós temos a mesmíssima palavra dentro do contexto. Utilizando a proposta semântica, você percebeu que ninguém te cobrou função sintática. A questão não está falando sobre a função sintática, mas sim a função semântica. E agora cabe a você. Pare o vídeo um pouquinho, por gentileza, e me dê a resposta, porque a resposta você vai ver agora. E nós vamos ter que aceitar todas. Todas estão corretíssimas. Você acertou? Espero que sim. E para isso, já deixa aí o seu like se você estiver gostando de nossa revisão. Faça a sua inscrição para você acompanhar mais aulas como essa e outras que ainda estão por vir aqui no canal. E vamos continuar, porque agora uma outra proposta para você. É propriedade de uma só palavra assumir mais de um sentido. Estamos falando sobre a polissemia. A polissemia é essa propriedade que existe, não é? De uma palavra para que ela assuma mais de um sentido. E aqui trata-se de uma questão de grau. Há certas palavras que são altamente polissêmicas, isto é, admitem uma variedade de sentidos muito grande. É o caso de termos como ponto, caso, coisa, certo, o verbo fazer. Para este verbo, por exemplo, um dicionário de sinônimos registra mais de uma centena de significados. E agora você percebeu novamente que a VUNESP vai te guiando, ela vai te dando toda a munição para você poder aqui atacar a questão. Agora ela fecha dizendo que é o contexto que define o sentido da palavra polissêmica. Estamos falando de polissemia, você percebeu? E aqui para baixo nós vamos ver o que a questão está querendo dizer. Você vai ler as frases e vai escolher a opção errada. Cuidado agora! Não é a correta, é a errada, com referência ao sentido da palavra ponto. Vamos ver? Nós temos os pontos pintados no chão indicam o caminho para o jardim. Será que é sinal? B. Quem diria que um dia iríamos chegar a este ponto? Será que é o local aqui? E o rio, naquele ponto, faz uma curva onde para muito entulho, que seria o lugar. Conforme combinado, vamos nos encontrar às 10 horas em ponto. Seria o momento exato. E a letra E, ele disse que tudo estava terminado entre nós e ponto. Agora você precisa perceber como foi montado isso daqui, porque há uma que não realmente está de acordo. Pela exclusão, essa não foi tão difícil assim. A VUNESP, ela realmente não complica as suas respostas. Ela simplesmente quer que você busque aquilo que foi mencionado anteriormente. E aqui, vamos ver a resposta comigo agora? Sim, ali, quem diria que um dia chegaríamos a este ponto? Este ponto que ele colocou seria o situacional e não o local ali no ponto, pela tendência semântica. Você viu que interessante? Por exclusão das outras, porque as outras realmente estão todas corretas. É bem inteligente usarmos esse raciocínio. Você acertou? Para isso, vamos ter um pouquinho mais de exercícios, porque a aula ainda não terminou. Vamos lá. Na sequência...